eu quero falar um pouco hoje do que a gente pode fazer com o que tem dentro, por dentro de nós. E é importante você receber algo no seu espírito para que você possa fazer coisas por pessoas, por alguém. Vamos ver um exemplo aqui na palavra de Deus e daí em diante a gente vai discorrer nessa ideia de o nosso coração, ele vai nos levar para os lugares mais altos, mais poderosos em Deus, amém? Aquilo que está por dentro. É a palavra que você deixou entrar no seu espírito que vai mudar a sua vida. E eu já ensinei em algumas lives como é que isso acontece. Eu creio que vou dar uma reciclada hoje. Mas vamos começar aqui. Se você estiver com a sua Bíblia, eu estava ouvindo uma pessoa que tem conversado comigo sobre as lives. Disse, pastor, está ótimo, mas é importante que você leia um pouco mais devagar. Vamos ler um pouco mais devagar a Bíblia hoje. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Então, vamos ver aqui, você abra no livro de Atos, no capítulo 3, a partir daqui nós vamos avançar. Diz o seguinte, Atos, capítulo 3, no versículo número 1. Primeiro, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, que são as 3 horas da tarde. Então, era 3 horas da tarde, esse momento. E a Bíblia diz que era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então ia Pedro e João para o templo, e ele se encontrava aqui, fatalmente, todas as pessoas que entravam no templo, ia se encontrar com um homem que estava enfermo. Na verdade, ele tinha uma enfermidade, ele tinha um defeito físico de nascença. E o defeito dele é que ele era coxo. Acontece que, vendo ele a Pedro e a João, a Bíblia diz que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Aquele homem começou a implorar Pedro e João para dar uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Vamos ver atentamente cada detalhe desse processo. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Então essa é a história desse homem, desse momento em que os apóstolos eles já estavam aqui debaixo da unção do Espírito Santo, já tinham recebido a unção de Deus sobre a vida deles lá em Pentecostes, porque a promessa seria para que eles fossem cheios do Espírito, se fossem testemunhas e também pudessem ir e curar os enfermos, purificar os leprosos, né, fazer toda sorte de obra em favor do reino de Deus. E aqui estava uma oportunidade. Esse enfermo nunca deixou de estar aí. Provavelmente o próprio Jesus já tinha passado por ele, mas ele não teve a graça de ser laureado pelo Senhor durante o período. Mas Jesus estava aqui na vida de 2 irmãos, chamados Pedro e João, ele não estava trabalhando isolado, eles estavam trabalhando para Jesus, ou seja, Jesus estava entrando de novo no templo, só na pessoa de Pedro e João. Esse é o entendimento que eu e você temos que ter quando saímos de casa, quando vamos para qualquer lugar. Você não sai sozinho, você sai com ele, porque somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Eu quero falar hoje sobre essa fundação, algo que está dentro do seu coração, que pode mudar algo que está fora de você. Nós falamos durante a semana como entrar as coisas no nosso coração. Hoje eu quero falar um pouco do que você fazer quando já tem algo no seu coração. Então esse homem aqui, ele estava lá esmolando, e segundo vai ser dito um pouco mais na frente, aquele homem tinha aproximadamente 38 anos de idade, era coxo de nascença, nunca ele colocou um sapato nos pés, jamais, porque como ele ia colocar, devia ter algumas arrumação para ele andar,
era coisas especiais. Mas de repente ele encontra dois homens que foi Jesus para ele. Encontra dois homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder e da palavra e do conhecimento do que Deus poderia realizar através da vida deles. Isso se dá porque eu ouvi em um momento, entendi o que a palavra de Deus diz, e daí em diante eu começo a fazer aquilo que eu compreendi da palavra de Deus, porque eu só posso dar o que tenho, que é exatamente o que eles falaram aqui. E a Bíblia diz que esse homem era levado todo dia, colocado lá como aleijado na frente da porta. E a porta chamada Formosa do Templo, para pedir esmolas. Ou seja, todo mundo conhecia aquele homem daquela cidade, amém? Todas as pessoas que passavam por ali na cidade de Jerusalém conheciam aquele homem. Vendo ele, a Pedro e a João, então eles observou Pedro e João que ia chegando e implorava que lhe desse uma esmola. Então aquele homem estava querendo receber uma esmola. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então ele fixou os olhos naqueles dois homens e ficou esperando receber alguma coisa. Porque no versículo 3 diz assim: vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Então, primeira coisa que ele disse: olha para nós. Então ele chamou aquela pessoa para ter um tipo de concentração no que ele ia falar. Porque é muito importante a pessoa que está sendo beneficiada por algo que você vai fazer por ele, que ele esteja bem atento ao que você está falando. Isso não fica longe do que Deus diz para nós: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os meus ouvidos. Então aquele homem Pedro estava colocando em prática o que ele sabia da palavra de Deus. Ele disse: atenta para o que eu vou falar agora. Então o homem ficou atento. E a Bíblia diz que ele os olhava atentamente, ou seja, com expectativa. Então aquela pessoa estava com expectativa, e a pessoa que estava fazendo alguma coisa, que no caso era Pedro e João, também estava com expectativa de algo acontecer. Então juntou essas duas coisas, que isso se chama fé. A fé estava pronta para ser operar naquele momento. E a Bíblia fala, Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então veja, Pedro disse: eu não possuo nesse momento, pelo menos naquela ocasião, ele não estava nem com prata, nem com ouro. Não era porque ele não tinha, porque a Bíblia diz que todas as ofertas dos irmãos eram depositadas aos pés dos apóstolos. Certamente eles tinham esse dinheiro em algum lugar, mas naquela ocasião, Pedro não estava nem com prata, nem com ouro para dar para aquela pessoa. Mas ele tinha algo muito mais poderoso. Ele disse o seguinte: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, ele estava falando de algo que não era externo, ele estava falando de algo interno. Era uma linguagem de algo sobrenatural que havia na vida de Pedro, por dentro. Então, talvez aquele homem esperou receber dinheiro, mas Pedro e João disseram: olha, eu não tenho prata nem ouro, então já quer dizer que eu não vou te dar isso. Então criou uma nova expectativa na vida daquele homem. O que é então que vocês vão me dar? E ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa para te dar. O homem só dá o que tem. Eu e você só podemos dar o que tem. Algumas pessoas, elas têm muito para dar, né? Mas às vezes ficam um pouco bloqueadas por alguma coisa e está tudo lá dentro e você precisa dar. Tem outros que não têm nada, né? Você vê que eles, quando começam a conversar, eles têm muita piada para contar, falar muito dos jornais que têm ouvido no dia a dia, as notícias. Tem pessoas que sabem todas as notícias dos jornais da cidade. Você perguntar, ele sabe. A única coisa que ele tem para dar é isso. Mas graças a Deus que tem homens e mulheres como eu e você que está ouvindo essa live, que tem muito mais para dar do que apenas uma notícia que alguém está dizendo que nós não sabemos a inteireza, se está certo, se é verdade completamente, ou se é a parte do que seria verdade. Mas nós temos a verdade absoluta, que é a palavra poderosa de Deus. Essa é o que funciona. E foi exatamente isso que levantou aquele homem daquele lugar. Ele não entregou lá uma notícia: eu ouvi falar de uma pessoa que orou por alguém lá do outro lado, e eu vou tentar fazer isso por você. Não foi nada disso.
Pedro olhou com muita convicção, porque existia algo já dentro dele, e aquilo que estava dentro dele foi o que fez aquele homem se levantar daquele lugar. Não era um assentimento mental. Nós já aprendemos que alguém pode aceitar apenas a palavra na sua mente, né? Mas na hora que nós temos que decidir alguma coisa, nós sabemos se nós cremos ou não. Quando é que você não crê? Por exemplo, se chegou... Eu vou dar um exemplo para você. Eu levei uns rapazes para consertar o nosso ar-condicionado que deu um problema. E eu fui abrir uma janela, e quando eu abri a janela, ela imprensou meu dedo entre as duas partes da janela, que ela estava aberta de modo contrário. Aí eu fechei ela de novo e disse, por favor, pastor, pode abrir aí. Eu abri novamente e bateu 2 vezes no mesmo lugar. E era para meu dedo estar roxo, a unha e sangrando. Eu aprendi que quando acontece uma coisa comigo, eu tenho o poder de orar por mim mesmo. Por eu mesmo, no caso. Então, eu impus as mãos, orei, e rapaz, não aconteceu nada. Ficou só um pouco dolorido, mas a minha unha não ficou inchada. Eu não tive problemas nenhum, porque foi uma pancada, porque ela estava dura. Quando eu puxei, pá, ela imprensou aqui. E graças a Deus, está aqui normal minha unha. Você nem vê com essa unha aqui, só um pouquinho aqui, mas ela está completamente normal, sem dor. Posso tocar aqui. Isso aconteceu há 2 dias atrás. Se eu tivesse... A primeira coisa que as pessoas fazem, olha só, recebi uma pancada, está doendo. Você começa a propagar e valorizar o que aconteceu, você vai ter aí 1 semana ou 15 dias para curar esse negócio. Então eu já aprendi a fazer isso. Eu quero te ensinar isso. Porque você só pode fazer e só pode dar o que tem. Você não dá o que você não tem. A gente sabe o que tem na hora da pressão. Porque fazer as coisas na hora que está tudo bem, o céu está azul, a comida está na mesa, está o leite, está o queijo lá na mesa, está tudo excelente, é maravilhoso, o dinheiro está no banco, você não está com preocupação nenhuma, é muito fácil você fazer as coisas. Agora, quando você olha, aí tem o mar na frente, o exército de Faraó atrás, tem do outro lado serpentes e escorpiões, e rochas para o outro lado, então você vê realmente que é nesse momento que nós temos que estar firmes no Senhor para poder colocar o que nós temos para fora, tirar de dentro para que alguma coisa fora mude. Eu tenho falado que quando você muda por dentro, o seu mundo muda por fora. Aquela pessoa, ele não tinha expectativa na vida dele. Ele ia morrer por ele ia morrer coxo, sem nunca ter colocado uns sapatos nos pés. Mas graças a Deus apareceu um homem chamado Pedro e João no caminho deles. Que é exatamente isso que nós precisamos fazer, irmãos. Eu preciso acreditar no que está por dentro de mim. Nós não podemos o tempo todo ficar confiando na oração de terceiros. Tem pessoas que têm marca de mão de tudo quanto é pregador na cabeça. Se for olhar pelas digitais, ele tem marca de todo mundo, mas não muda. Olha, eu tenho que aprender. Eu tenho que começar a viver o que eu creio e começar a ter as minhas próprias experiências, mesmo que sejam as mínimas possíveis. Mas quando você começar, você vai começar a ver resultados e você vai ver que você vai querer buscar mais. Não vai ficar naquilo. Você vai querer crescer espiritualmente. Então nós temos que ter essa educação espiritual de começar a colocar aquilo que está por dentro de nós em prática. Porque se Pedro e João não tivesse sido bem doutrinado, bem abastecido com relação à fé, ao que eles eram, ao que Jesus fez, né, por todos nós, porque ele tinha consciência que era ilegal aquele homem estar doente, já que Jesus já tinha levado sobre si as enfermidades e as dores dele lá na cruz do Calvário. Então eles foram lá com a consciência que aqueles homens iam andar, aquele homem, no caso, ia andar. 38 anos de idade, não é 38 dias, é 38 anos sem nunca ter colocado um sapato como qualquer outra pessoa normal nos pés, ele era coxo. Agora imagina, irmãos, a alegria de alguém que você possa chegar, estar numa situação como essa. Eu fui na casa de uma mulher, há um tempo atrás, eu fui fazer um evangelismo, aí levei os dois a receber Jesus, do casal, e ela disse, pastor, na verdade, ela chamou irmão, ela não me conhecia,
Ela disse: irmão, tem um menino aqui na minha casa que ele não anda, ele já está com 3 anos e não anda, ele só se arrasta como um aleijado dentro de casa. E ela trouxe aquele menino no braço, né, para a gente orar, e eu orei por aquele garoto. Primeiro eu ensinei para ela a palavra, orei por aquele garoto, aparentemente ficou do mesmo jeito, fui para casa. Eu costumo fazer isso quando a gente estava em casa, a gente costumava fazer esse trabalho de ir nas casas evangelizar. Eu faço isso lá no prédio com as pessoas que eu consigo, mas acontece que na mesma hora parecia que nada tinha acontecido. Passou mais ou menos uma semana, aquela mulher chegou, assim, eu até tive um susto, porque ela pegou no portão da entrada lá de casa, balançou assim: irmão, por favor, vem aqui, eu quero falar com você. Eu disse: que foi? O que aconteceu? Ele disse: o menino correu dentro de casa. Ele não só andou, ele começou a correr. Olha só, o menino tinha 3 anos, não andava. Olha, eu não sei se aquela menina ia andar. Qual seria o problema dele? Poderia ser um espírito que estivesse ali. Mas seja lá o que for, a gente mandou ele embora, aquele menino começou a andar. Então eu quero dizer para você que nós somos resposta de oração para milhares, milhões de pessoas. Mas temos que começar. Você tem que começar a fazer alguma coisa para que aquilo comece a acontecer. Quando eu comecei a orar por enfermos, eu orei por mim mesmo, com a dor que eu estava na minha perna. E quando eu vi que a dor que estava na minha perna, ela saiu na mesma hora, eu disse: rapaz, se isso acontece comigo, vai acontecer com outras pessoas que estão aí fora. Então eu quero dizer para você que essa mesma unção que está sobre a minha vida, pode tocar a sua vida aí, porque eu estou ensinando, não é uma coisa que eu ouvi dizer, é uma coisa que eu faço, é rotina. As pessoas chegam para a gente orar e simplesmente a gente ora e elas são curadas. São inúmeras, eu já perdi a conta de quantas pessoas já foram curadas por intermédio daquilo que o Senhor me deu como missão para fazer, que é fazer o que Pedro e João disse, o que Pedro e João fez. Ele estava apenas entregando o que ele tinha. Eu pergunto: o que você tem dentro? Se você estiver tão firmada por dentro, você não vai ficar com medo dessa pandemia, você não vai ficar com medo de sair de casa, você não vai ficar com medo de nada, por causa da confiança em Deus. Em Cristo eu digo a verdade e não minto, disse o apóstolo Paulo, e dá testemunho em mim o Espírito Santo. Quando você fala a verdade, ainda tem o Espírito Santo atestando aqui, dizendo assim, é exatamente desse jeito. Eu confirmo essa palavra. Olha só, Paulo disse isso. Se você tem Bíblia, só para você se localizar, está em Atos capítulo 9, versículo 1. Abra lá em Atos capítulo 9, versículo 1. Eu creio que isso pode mudar a sua vida, porque Paulo estava falando de algo que estava por dentro. Eu só posso entregar alguma coisa para alguém que eu tenho. Então, tanto as coisas espirituais como as coisas materiais que estão nas minhas mãos, ela tem que tirar alguém da tristeza para a alegria. Com o que eu tenho que fazer outras pessoas terem experiências que elas não tiveram ainda. No momento que eu chegar, a festa tem que chegar também, porque onde Jesus chegava era festa. Se tinha doente, era curado. Se tinha gente com fome, estava comendo. Então, onde ele chegava, a festa estava lá. Então, deve ser do mesmo jeito quando nós chegarmos no lugar. Nós temos que ser resposta de oração e aprender a ser. Porque enquanto estamos fazendo para alguém, outras pessoas vão fazer em nosso favor. Quando você está abençoando alguém, Deus levanta outros para te abençoar. A semeadura é uma lei que foi estabelecida por Deus. Quanto mais você faz, mais pessoas vão começar a fazer por você também. Isso é um ciclo que tem que estar girando o tempo todo. Nós somos esse rio maravilhoso do Senhor. Aquilo que nós estamos fazendo vai tocar a vida de alguém e outras pessoas vão tocar a nossa vida com aquilo que eles têm. Porque quando você faz esse tipo de ação, oferta alguma coisa da sua vida, o seu tempo, no caso aqui Pedro e João estavam ofertando o que eles tinham por dentro, aquele homem, impondo as mãos sobre a vida deles, eles estavam e ele foi curado. Então, você, quando faz isso, você obriga o reino de Deus a operar em seu favor. Toda vez que você obedece a palavra, você está obrigando o reino de Deus a operar com os resultados chegando em seu favor. Cada vez que você faz isso pela fé, é uma lei. Deus não mente, Deus não muda. A Bíblia fala que Deus não pode mentir. É proibido Deus mentir, ou seja, ele se prendeu pelo que ele disse.
Deus é preso pela sua própria palavra. Aquilo que ele fala não pode ser alterado. Estão comigo? A Bíblia fala duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, Deus não pode deixar de fazer o que ele disse, amém? E nem pode deixar de cumprir as suas promessas. Aquilo que ele falou vai acontecer e nós precisamos acreditar nisso, mais certo do que o ar que você está respirando agora, que você não vê, mas sabe que precisa. Mais certo do que o sol, quando você sai, que você sente o calor no seu braço. Mais certo do que o corpo, que você pode apalpar agora, que você pode pegar no seu corpo agora. Está aí. Mais certo do que isso é a palavra de Deus, porque sem a palavra não existia seu corpo, não existia o ar e nem existia o sol. Então, é importante você entender que a palavra de Deus, ela continua sendo a verdade, ela é a verdade absoluta, vai continuar sendo o mesmo Deus, independente das circunstâncias da situação. Se você se mover em fé, as coisas não vão te atingir, não vão tocar na sua vida, pelo contrário, você será uma fonte de provisão para quem quer que seja que você encontre no caminho. Por quê? Porque quanto mais você faz, mais os céus vai confiar coisas chegando na sua vida. Porque Davi disse: Senhor, que somos nós que podemos te dar alguma coisa? Se tudo vem de ti e apenas devolvemos o que veio das tuas mãos. Então, apenas você está administrando as coisas que veio dele. Então, tudo que nós estamos fazendo, entregando para alguém, você está sendo apenas um bom mordomo e repassando aquilo que ele nos deu como comissão. E Jesus disse: eu vos designei. É um desígnio. Esse é o seu desígnio, é o desígnio de todos, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é qualquer fruto, é um fruto que pode permanecer. Você entende isso? Lembra, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Esse homem aqui, ele deixou de ser um aleijado a partir do dia que ele se encontrou com Pedro e João. E você, o que está fazendo? Eu quero te desafiar nessa hora, meu irmão, minha irmã, para esse novo tempo que estamos vivendo. Deixa eu te falar mais algumas coisas que o apóstolo Paulo fala sobre essa palavra que você está ouvindo. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo... 2 Timóteo, capítulo 1, versículo... Acho que... 2 Timóteo, capítulo 1. Eu estou em Tessalonicenses, por isso que eu errei aqui. 2 Timóteo 1:13, eu acho que é isso. Vamos ver. Isso, olha só. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz. Mantém o padrão das sãs, ou seja, das palavras justas, santas e imutáveis pela palavra de Deus, né? Que ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. Então, as palavras padrão, as palavras, os oráculos, a palavra irrepreensível, inacessível, imutável, poderosa de Deus. Ele diz: mantenha. Timóteo, mantém. Sabe por que ele diz mantém? Porque alguém pode não manter. E a manutenção, ela é feita como? Pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Eu jamais vou continuar do mesmo jeito se eu parar de ouvir. Quando o carro precisa de manutenção, nossa casa precisa de manutenção. Tenho certeza que algumas pessoas estão fazendo manutenções nas suas casas agora, algumas pararam para ouvir essa live. Nosso corpo precisa de manutenção, então o nosso espírito também precisa. Por isso que ele está dizendo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. Então eu tenho que manter isso em mim. Como é que eu mantenho? Estando ouvindo, convicto e operante, com a fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Aí no versículo 14, olha só. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O que é o bom depósito? O que seria o bom depósito que Paulo está falando aqui? O bom depósito é o nosso espírito, é o centro de todas as verdades. É o lugar onde se aloja todas as verdades da palavra de Deus, toda a sabedoria, todo o conhecimento adquirido. Aquilo que eu sei está no bom depósito, que é o meu espírito. E Paulo disse: guarda. Por que guardar? Porque se você não tiver cuidado, isso pode ser violado. Coisas podem acontecer, pessoas podem roubar, diabo pode roubar. Jesus fala sobre aqueles
aqueles 4 tipos de terrenos, né? Que são pessoas que estão ouvindo a palavra. E ele fala que a palavra é semeada no coração, mas o diabo pode roubar se você não tiver cuidado. Então nós temos que estar ouvindo a palavra, se alimentando dessa palavra, para que mantenhamos a nossa vida forjada. Agora, não só a recomendação é para se manter, a recomendação também é para que você faça alguma coisa, amém? Porque Jesus disse: bem-aventurado o que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, ele, Pedro e João, praticou a palavra de Deus quando chegou na porta formosa do templo e achou um homem que tinha 38 anos, uma enfermidade. Meu Deus, eu fico pensando num homem como esse. Que nível de alegria, porque a Bíblia diz que ele começou a pular e entrou saltando dentro do templo. E o pior é que os religiosos ignoraram, mas é porque não era eles. Normalmente os invejosos ignoram quando a pessoa está feliz, é porque não foi ele que passou pelo problema. Não é ele que passou talvez por uma coisa que você já passou e você recebeu a vitória e começa a rir, e começa a dançar e começa a contar, e as pessoas ficam lá criticando de você. Não liga para isso, porque aquele homem não ligou para ninguém. Ele simplesmente fez o que ele achou que era certo. Ele começou a pular de alegria, saltar: eu estou curado, eu posso andar, eu posso colocar um sapato nos pés a partir de agora, glória a Deus. A Bíblia diz que ele se levantou e começou a glorificar a Deus. Pode ler o contexto, não vai dar tempo para me ler agora, mas ele glorificava a Deus o tempo todo. Então faça pessoas glorificar a Deus através daquilo que você está ensinando. Eu creio que pessoas estão fazendo isso agora. Eu estou vendo aqui, através daquilo que você tem para levantar pessoas de enfermidades, de opressão, de depressão, falar com pessoas que estão passando por problemas, fazer investimento na vida das pessoas, sabe quando você faz um investimento na vida de alguém, que ele perde a fala, rapaz, isso é tremendo. Você entrega assim, a pessoa chega e fica assim, você está fazendo algo que vai mudar a vida daquela pessoa. Imagina você crê hoje, para dizer assim: Senhor, eu creio em ter tanto, que eu vou abençoar pessoas que eu sei que precisam, que na verdade todo mundo precisa, pessoas que o Senhor vai me direcionar, e pessoas que eu vou ver, vou dar um apartamento para alguém, uma casa, eu vou ter esse valor nas minhas mãos para entregar. Você entende? Olha só, imagina você chegar para alguém agora que você sabe que está fazendo um bom trabalho para Deus, uma pessoa que você sabe que anda na igreja, que faz o trabalho, que é talvez um diácono, uma pessoa do grupo de louvor, ele está até desempregado, e você diz assim: rapaz, eu quero pagar para você um curso, para você se especializar, e quando você estiver pronto, vai trabalhar comigo na minha empresa, eu vou te promover, ou você abrir uma empresa para aquela pessoa. Coisas assim, irmãos, nós precisamos nos levantar, porque o que você faz pelas pessoas, Deus vem multiplicando, fazendo coisas maiores e grandiosas para você. Quanto mais você faz por alguém, mais outras pessoas vão ser beneficiadas. Aquele homem, olha, Pedro ficou tão poderoso nessa questão de cura, que ele chegou e foi o apóstolo que ressuscitou mortos. Ele ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. Se você for acompanhando o livro de Atos, ele estava num lugar, e uma mulher que era muito bem conceituada, todo mundo gostava daquela mulher chamada Dorcas, que ela fazia coisas com costura e abençoava tantas pessoas, e o povo ficou chorando, porque Dorcas era uma pessoa tão generosa, e eu creio que Deus também não queria que Dorcas morresse, amém? Mas infelizmente está nesse mundo, muita coisa pode acontecer, e sabe, Dorcas não ficou lá no reino dos mortos, porque encontrou o homem chamado Pedro novamente. Lá estava Pedro, aquele que negou Jesus. Lembra o Pedro que negou Jesus? Era esse mesmo Pedro, porque Deus perdoa, irmãos. Não importa qual foi o teu erro, não importa o que você fez no passado, não importa como você foi lá atrás, esquece isso. Se você se arrependeu, já era, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você resolver desse dia em diante começar uma vida com Deus, já era, começa tudo novo, porque Pedro era aquele apóstolozão lá que deu tanto trabalho, que negou Jesus, agora estava Pedro ressuscitando Dorcas. Oh, meu pai, que coisa linda! Foi lá na casa daquela mulher e disse para aquela mulher se levantar, e ela se levantou curada. Na verdade,
ressuscitada e entregou aquela mulher lá para ela continuar fazendo os seus serviços. Esse homem aqui estava vivo, agora imagina uma pessoa morta. Oh meu Pai, oh aleluia, já quero correr aqui. Você está pronta para fazer esses milagres acontecer? Está pronta para ver a glória de Deus? Está pronto, né, para ver a glória de Deus operando na sua vida? Pois fique pronto para ver o Senhor agindo de uma forma incomum em sua vida e através da sua vida. E você vai ver as riquezas de Deus chegando no seu coração, sabe? Muitos corpos de pessoas estão nos cemitérios. Eles não estão lá porque estão só os corpos. Deus mandou ele fazer coisas que eles nunca fizeram. Alguns vão morrer antes de tempo, porque quando você começa a não fazer o que Deus não está te dizendo, você está diminuindo o tempo da sua vida aqui na terra, porque fomos chamados para frutificar. Todos nós precisamos frutificar, amém? Mas quando você é um bom obediente, meu irmão, minha irmã, se prepara para ver a glória de Deus operando na sua vida, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, e esse é o tempo apropriado, amém? Esse é o tempo apropriado. Para a gente finalizar, eu quero que você abra em Tiago, então mantenha o padrão dessas palavras que você tem ouvido com fé e com amor, amém? Então manter o padrão exige fé e exige amor, amém? O amor ele vai consolidar tudo que está no seu coração, o amor é a consolidação de todas as coisas, amém? Lembre disso, se você não tiver bem em amor, você vai estar ruim nas outras coisas. É apenas um falso que está ensinando. Você precisa andar em amor com as pessoas. Ser fácil para se arrepender. Ser fácil para perdoar. Ser fácil para pedir perdão também quando houver necessidade. Porque isso é um bloqueio de muita gente. Às vezes fica com tanta raiva que não quer liberar perdão. Então, perdoe as pessoas que for necessário. Seja ela quem for. Perdoe. Eu vou falar de perdão, eu acredito, nessa semana que vem, se Deus quiser. E eu quero te contar alguns testemunhos da minha vida, amém? Sobre essa área. Então, irmãos, Deus, ele é tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Então, guarda o bom depósito. Você é o guardião da palavra que está no seu coração. Você é que tem que guardar. Mediante quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar a guardar tudo o que está por dentro de você, tudo que você tem ouvido, ele vai te ajudar. E 1 Timóteo, aliás, Tiago 1:21, olha o que diz aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, eu vou ler do 19, tudo bem? A partir do 19, Tiago 1, do 19 em diante. Vamos ver esse contexto, a gente vai encerrar por aqui. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, então tem que estar pronto para ouvir. A fé vem como? A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se tem uma coisa que eu tenho que estar pronto, é para ouvir. Tem gente que fala pelos cotovelos, não escuta nada, só ele fala. Então, essa pessoa normalmente é um grande tolo. Criança faz isso. Se você chega perto de uma criança, ela está lá, blá, 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 blá. Então, criança vive falando pelos cotovelos. Então, a característica de quem não cresceu é aquela pessoa que vive falando o tempo todo. Veja, ele diz, prontos para ouvir, tardios para falar. Então, eu tenho que ser tardio para falar. Ou seja, tem inteligência. Quando eu falar, deve promover edificação e graça para quem está ouvindo. Tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Entende? O versículo 20 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se você anda irado ou irada, isso não produz a justiça de Deus. Ao contrário, você vai trazer problemas e abrir porta para Satanás agir contra você. É como se você estivesse apontando uma arma para você mesmo quando você anda irado. Então, para com ira. Eu sei que durante esse tempo, né, de isolamento, muitos atritos têm acontecido entre as famílias e você precisa acalmar, andar em amor, estudar sobre o amor e aprender e até crescer nessa área, porque essa coisa que você não está conseguindo dominar é exatamente onde está vazando tudo o de bom que você tem. Se você tem uma caixa d'água, ela pode ser de 1.000 litros. Se ela tiver um furo de passar um prego,
com o tempo não vai ter nada naquela caixa. Ela vai vazar a água todinha se não tiver mais, não entrar mais água. Porque ela está furada. E a Bíblia fala sobre cisternas rotas. Então existem algumas pessoas que estão com rupturas e está fluindo da vida delas por causa da malícia, da maledicência, da ira, da indignação. Está vazando o poder de Deus da vida dela, vazando o humor, vazando a alegria, e nós precisamos tratar isso urgentemente. Você é responsável para tratar isso. Irmãos, nós temos que nos interessar em nos aperfeiçoar na palavra. Amém? Então, aquilo que você não é bom é exatamente a área que está acabando com você. Então, começa a ficar bom nessa área, estuda sobre o amor, estuda sobre o perdão, estuda sobre qualquer área que esteja trazendo problemas para a sua vida. Estão comigo? Então, ele continua dizendo no versículo 21, portanto, olha só o que ele diz, para jogar todo o lixo fora. Isso aqui se chama tirada de lixo. Literalmente esse versículo aqui é tirando os lixos. 21, portanto, despojando-vos, ou seja, jogando fora toda impureza, acúmulo de maldade, né? Porque tem pessoas que acumulam impureza e maldade. E quando você está com raiva, você vai acumular maldade, você vai querer o mal para as pessoas. Acumula maldade. Qualquer pessoa que está irada, ele está querendo mal contra alguém. Então, ele vai acumular maldade. Então ele diz, ó, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Então, nós sabemos que somos um ser de 3 partes, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, Tiago disse que você vai ter a sua alma salva de ressentimento, problemas, ficar mais velho, ficar cheio de ruga, uma cara feia, você entende? Se você permitir que essa palavra entre no seu espírito e salve a sua alma e proteja o seu bom depósito, porque a palavra é a proteção para o bom depósito de Deus que somos nós, como nós vimos em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 14. 2 Timóteo, na verdade, capítulo 1, 14. Então devemos proteger o que você tem ouvido. E ele diz que eu tenho que me despojar de toda impureza. Tiago, eu estou lendo Tiago 1, 21 novamente. Portanto, despojando-vos, eu faço isso. Não é outra pessoa que faz, é minha responsabilidade. Eu tenho que fazer a limpeza na minha vida. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela tem poder suficiente para salvar a sua alma, salvar a sua vida, salvar você de destruir um casamento, salvar você de destruir um negócio, salvar você de destruir uma amizade, salvar você de destruir qualquer coisa. Então, da doença, da enfermidade, da incredulidade. Então, qualquer coisa ela vai te salvar. Essa palavra no original, salvar é sozo, que significa segurança, poupar alguém de sofrer, livrar de enfermidade, trazer cura, restauração à saúde, preservação do perigo, amém? Livramento de destruição, livramento da negatividade, da penalidade, livramento de julgamento, amém? Livramento de qualquer mal. Veja como é poderoso o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui em um só versículo. Aí no versículo 22, para a gente finalizar, o 22 eu vou ler, eu acho que até o 25 e a gente vai fechar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a Bíblia diz que se eu só escuto e não faço, eu me enganei. Então eu não creio que o meu público, esse povo lindo que está aí do outro lado, que eu sei que você é bonito, pelo menos no mínimo você é bonito por dentro. Pode ser até que na parte exterior eu não conheço a maioria, eu estou concentrado aqui, mas por dentro você é lindo. É mais importante ser mais bonito por dentro. Por fora a gente dá um jeito, mas por dentro não tem como dar jeito. Você tem que receber a palavra mesmo. Por fora você pode botar algum reboco, né? Dar uma ajeitada, arrumar,
Mas por dentro só vai mesmo é com a palavra, amigo. Não tem outro jeito não, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Tornai-vos praticantes. Sabe por que tornar? Tornar é uma pessoa que não era. Então você pode se tornar hoje se você não era. Começa agora. Se você nunca foi praticante da palavra, Tiago está dizendo, torne-se agora. Essa é a hora, esse é o seu momento de ver os milagres. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, versículo 23, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas o que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, essa lei perfeita, a lei da liberdade, é a palavra de Deus. Eu vou dizer de novo. Ele está dizendo, mas aquele que considera, eu tenho que considerar atentamente, nós estamos falando isso desde o início, atenção à palavra, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, tem que haver uma perseverança, não sendo ouvinte negligente, porque o ouvinte que ouve e não faz, ele é negligente, mas operoso praticante, este homem, essa mulher, será feliz, bem-aventurada, terá sucesso em tudo o que realizar. Vai levar o menino na escola, se brincar, acha dinheiro no meio da rua, ou então encontra desconto lá com as professoras, com a escola. Vai abrir um negócio, você abre, daqui a pouco ele explode, que vai ser uma bênção. Tudo que você fizer vai prosperar quando você é um operoso praticante. Então eu quero te encorajar para cada coisa que você já sabe, pratique, meu irmão, minha irmã. É com isso que eu quero finalizar essa live. Te amo em Cristo Jesus. Continuaremos juntos. Amém?